Já chega a sardinha que se dá de graça. Agora não pode capturar. A tainha, aí o momento está muito difícil e muito difícil. Através da madrugada. O peixe está passando na nossa costa, nós não podemos trabalhar, não podemos comprar a tainha. É por esse motivo que estamos na rua, tentando nesse trabalho. Acabei de trocar. Amanhã não tem dinheiro, vou pagar só amanhã. Aquela ainda. O povo pode dar ignorância. Somos todos soldados. Aí, rapaz, nós estamos na frente da Secretaria de Pesca, que é uma vergonha pra mim, que sou pescador, que não faz nada por nós, só faz aquilo que é proibido, proibir a pesca da tainha. Isso é uma pouca da vergonha. Libera aí, Secretaria de Pesca. Entra em reunião com o governo e dia 10 libera a nossa safra de tainha, que nós queremos trabalhar. Quem beber agora, Já chega. Trabalho que começa no governo é apenas primeiro mês que vem. Se nós aguardarmos por essa licença, que ninguém sabe se vai vir ou não. Sua mão de obra, ela está toda aqui presente aqui, ó. Ninguém vem para bagunçar, ninguém vem para bagunçar. Vocês fizeram a pesquisa e a pesquisa, o peixe está passando tudo em Santa Catarina e nós sofrendo. E não fizeram a pesquisa certa. A pesquisa da pesca da tainha, tudo errada. E agora nós ia lá no Rio Grande esperar ela sair a barra, agora não. Temos que ir para Santo, pro Rio de Janeiro matar ela. Então eu peço para vocês entrar em reunião para dia 10, liberar os barcos industrial para pescar tainha. É o seguinte, gente, ó. As normas que foram estabelecidas para a tainha, você já sabe, já desde 2007, que já tem tido várias restrições, sobretudo em relação às traineiras. Acho que essa é a reivindicação aqui, né? Então, infelizmente, eu não sei o que chega para vocês, os estudos que são feitos são sérios, não é só do CEPSU. Aliás, o CEPSU ele faz mais uma compilação de todas as informações, ele também está junto nas decisões tomadas lá, como subsídio técnico, mas são várias universidades ao longo, principalmente do Sudeste e Sul do Brasil, desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Então, assim, a situação da tainha não é boa. E o tipo de pescaria que a tainha teve, mesmo industrial, não foi sempre igual. E vocês sabem mais do que eu, que não era bem assim. Não existiam tantas traineiras e com tanto poder de pesca. Essas traineiras não tinham redes tão grandes. Os sonares não eram tão aperfeiçoados como são hoje. Então esse esforço ele aumentou sim. Eu sei que vocês precisam. A tainha hoje tem aí a venda da ova, né? Que tem um valor bastante expressivo. Não adianta, para a gente ter tainha, a gente tem que fazer uns cortes sim. E nisso foi cortado a pesca industrial. Por que não tanto a artesanal, que também tem um impacto, com certeza. Tá? Por isso a gente está aí com um período de defesa. Eles começam agora. Quem está começando agora, gente, são as canoas. Tá? Não tem nem motorizado. Então não dá para a gente comparar. A partir do dia 15, infelizmente, entraram o emalha-anilhado, que não existia antes, mas foi uma negociação lá em Brasília a partir do ano passado, com o plano de gestão que né, eu não sei o nome, mas falou do GTT que foi feito, ou seja, um grupo de trabalho técnico. Todas essas informações, elas foram tidas, então, a partir de vários estudos. Sim, existem estudos, nós sabemos que a tainha não é todo ano dia 1º de maio, claro que não.
ela pode sair mais cedo das lagoas, como pode sair mais tarde. Talvez isso devesse ser trabalhado a cada ano. Imagina, se a gente já demora um monte de tempo para conseguir todas as informações compiladas durante 2 ou 3 anos, mas já todo ano conseguir essa resposta tão rápida. Por isso se estabeleceu como uma média de anos entre maio e julho, um período da safra com as diferenças entre as frotas artesanais e industriais. Essa situação ela é feita por causa dos estoques da tainha. Infelizmente, a pesca industrial é aquela que mais impacta pelos tamanhos das traineiras e pelo poder de pesca. Em relação às canoas, gente, as canoas, as que não são motorizadas, essas realmente seriam as que menos causariam impacto. O problema vem depois, tá? Não, às vezes acontece aí 10 toneladas, mas você sabe, e quando pega uma traineira, gente, uma traineira num lance de pesca, quanto que pega? Às vezes não pega nada, mas quando pega? Pega muito mais que 3.000 pescadores artesanais, gente. Pelo amor de Deus, vocês sabem disso. Uma traineira, gente. Pescador artesanal, pescadinha, o pescador artesanal. Gente. Roberta, antes de mais nada, tenho que te parabenizar pela atitude que você teve hoje pela manhã, no final da manhã, um final de manhã conturbado, que os pescadores vieram aqui no CEPSUL. Primeira pergunta que eu vou te fazer. O CEPSUL é IBAMA? Não. Desde 2007, com a criação do Instituto Chico Mendes, né, esses centros, que eram tidos os centros de pesca naquela época, eles passaram a compor o corpo do Instituto Chico Mendes, um novo instituto criado a partir do IBAMA, né? E, em algum momento aí, entre 2008 e 2013, 2010 e 2013, o CEPSUL ficou um pouco no limbo entre IBAMA e Instituto Chico Mendes, mas voltou definitivamente para o Instituto Chico Mendes a partir de 2013. Quando hoje, no final da manhã, tu tentou explicar para os pescadores as pesquisas e de que forma as pesquisas são feitas. Eu te pergunto o seguinte, a proibição da tainha hoje, todas as normas da tainha hoje, elas são baseadas em que pesquisas? E, quando eu digo que pesquisas, pesquisas realizadas em que data? Tá. Primeiro, acho que é importante esclarecer um pouco como isso é feito, como esse processo foi feito, né? Particularmente essas últimas normas que têm saído, em especial de 2015, ela foi fruto de um plano de gestão. Esse plano de gestão, ele envolveu a participação de várias instituições de pesquisa e, inclusive, a participação do setor pesqueiro com seus representantes. Então, assim, até no fechamento dele, um pouco antes da publicação da norma do ano passado, por exemplo, estavam lá para avaliar as medidas propostas. O tempo todo de pesquisa feito, ele, na verdade, ele decorre desde o início, né, que se tem notícia de pesca de tainha, tanto da artesanal como a industrial, até os momentos presentes do fechamento daquele plano, né? No caso, eu sei que tem dados até 2013, 2014, porque o fechamento foi no final deste ano. Mas de várias pesquisas, ou seja, desde a pesca industrial, a pesca artesanal, a pesca dentro das lagoas. Então, existem informações de diversas fontes e de um período bastante longo, realmente. Na tua visão, agora não estou falando com a pesquisadora, estou falando com a pessoa. Qual é a tua opinião a respeito? Como é que esse imbróglio poderá ser resolvido? Porque depois eu vou dizer o que eu acho. Mas a tua opinião, qual seria a solução para se resolver esse tipo de problema? Eu acho que a gente tem resolvido, nesses anos em que existe a gestão pesqueira, seja a partir de um protagonismo do CEPSUL no passado, no IBAMA, e hoje, com uma intervenção menor do CEPSUL, mas como um subsídio de longe, né, à comissão técnica, né, de recursos pesqueiros, que é formada pelo Ministério do Meio Ambiente e agora, atualmente, o Ministério da Agricultura,
o que eu vejo é o seguinte: existem essas normas que, às vezes, em um determinado momento, ela parece muito restritiva. Já aconteceu isso em outros momentos. A gente tem como exemplo a própria sardinha, que mais recentemente eu tive num outro seminário de pesca, no próprio Sindip, por exemplo, dizendo que foi uma medida que deu certo. Mas, no final da década de 90 e 2000, o que foi colocado? Também teve passeatas, também disseram a mesma coisa. Então, assim, essas medidas podem parecer restritivas agora, mas isso vai ser mostrado mais adiante, que talvez a gente tenha mais possibilidade da pesca. Hoje a gente tem outras características da tainha que não se tinham antes, né? Então, assim, a ideia, eu acho que isso tem que ser feito. Claro que conversando, porque, na verdade, gente, essas medidas, elas tiveram conversa. De novo, eu digo, não é que foi uma coisa unilateral, não. Porque poderia ter sido muito mais restritivo, talvez. Né? Talvez não tivesse nenhuma pesca industrial. E hoje nós temos aí 50 traineiras, pelo menos, na portaria na normativa do ano passado. Né? Então, assim, o que foi ganho com essas conversas e com esses estudos que levaram à publicação dessas normativas, sempre, até outras normativas que a gente tem por aí também. Ou seja, o diálogo ele existe, mas às vezes não é de acordo com que tanto um lado quanto o outro queira. Mas eu acho que existe sim, acho que é necessário o estudo sempre, esse monitoramento tem que ser feito sempre. Hoje a gente vê que existem alguns casos em que a sardinha, por exemplo, aumentou em bastante os desembarques, né? Coisa que na década de 90, final da década de 90, estava com 20 mil toneladas, se chegou a ter 100 mil toneladas nos anos mais recentes. Então, se a gente não souber disso, como é que a gente vai ter outras medidas? Então, com certeza, precisamos ter monitoramento, precisamos ter sempre o acompanhamento dessas medidas. E isso só vai acontecer quando os CPGs estiverem novamente restaurados. Então, assim, precisamos dos subcomitês científicos, dos CPGs, onde tem realmente o fórum. Né? E isso agora, infelizmente, com a reestruturação, com o fechamento do Ministério da Pesca e passando ele para o Ministério da Agricultura, agora o Ministério da Agricultura vai ter que colocar isso de volta. Pois é, mas a última normativa diz o seguinte, que na falta da pesquisa, progressivamente, vai diminuindo 20% da frota. Esse ano já temos 40 barcos, então. Esse ano já tem 40 barcos. Mas a pesquisa, os CPGs, não são realizados pelos pescadores, somente aquela coisa que nós estávamos falando, unilateral. O CPG é um compromisso do governo. Até esse imbróglio político se resolver, está arriscando o ano que vem, tem menos 20%. Até onde o fôlego, eu sei que tu não vai me responder isso, porque tu não é pescadora, mas o problema é até onde, a pergunta seria, até onde o fôlego do armador de pesca, e quando eu digo armador de pesca, é não é do industrial, é do empresário de pesca, que estabeleceu toda a estrutura montada da empresa dele, pensando em capturar espécie tal. É diferente com a agricultura. Hoje, estamos junto com a agricultura, onde se cria. Então, voltando lá para o início, não seria mais lógico, então, tu estabelecer o sistema todo, o setor, junto com o diálogo com a academia, estabelecer cotas para a pescaria e, além dessas cotas, janelas de tempo, e essas janelas podem ser movidas, por exemplo, já que o peixe, dependendo do clima, ele pode começar a aparecer antes do tempo? Agora, falando assim, como alguém que já trabalhou com a intenção de cotas e com o próprio defeso monitorado, por exemplo, que no caso da tainha é o contrário, né? Seria a safra monitorada, isso acontece na Lagoa dos Patos também, sempre foi necessário. O problema é o corpo, realmente, para conseguir ter esse monitoramento constante todos os anos. Né? Por isso eu digo, o Ministério da Agricultura deveria se aparelhar realmente para fazer esse tipo de intervenção na gestão. Ou seja, para poder fazer a questão do monitoramento da pesca sazonal, não sazonal, mas assim, ele cada ano iria abrir a safra de acordo com o monitoramento feito antes da safra, né? Condições
meteorológicas, climáticas, que levassem, a tainha agora vai entrar antes, então a gente abre a safra em 15 de abril, agora vai entrar depois, entra em 15 de maio, e assim por diante, né? E a cota referente à pescaria do ano anterior. Agora, em relação à cota, eu acho que em muitos países que utilizam cotas para várias espécies, eu só acho que no Brasil tem que mudar muita coisa em relação ao sistema hoje, por exemplo, de desembarque. Só consegue fazer a cota monitorada se tu tiver um entreposto de pesca, como já existiu no passado no Brasil, né? Aqui mesmo da gente. Ou uma informação correta do pescador, do profissional que está lá fora. Se realmente esses mapas de bordo foram preenchidos, já foram tantas vezes pensados, inclusive foram feitas algumas audiências em cima do formato dele, se eles forem preenchidos por esses pesquisadores que a gente diz, né, que nos auxiliam, com certeza auxiliam o governo, né? Não só o CEPSU nas suas pesquisas, mas o próprio Ministério da Agricultura, nas informações que são necessárias até para ter uma boa gestão da pesca, com certeza a gente vai ter dados excelentes, porque são eles que estão pescando, são eles que conhecem o mar e o que vem dele. Então, a gente sabe disso, né? Então, seria muito importante. Mas, hoje, a gente sabe que existem alguns problemas, a gente precisa ter outras pesquisas paralelas, é importante ter observadores científicos ou de bordo, dependendo se for de um programa governamental. Mas acho que a presença de os mapas de bordo ou entrepostos na descarga para ter essas cotas bem definidas e bem monitoradas, né? Até para um próprio controle. Tenho certeza que nenhum armador, ou pescador ou mestre vai querer que alguém pegue além da cota. Então, como vai distribuir isso entre traineiras, por exemplo, de tamanhos tão diferentes, né? Que daí ficaria injusto também. Então, acho que cota seria uma boa, mas acho que o aparelhamento é grande ainda, né? Então, a gente tem que rumar para isso, mas eu não sei se hoje a gente conseguiria ter uma medida desse tipo. Durante a manifestação, e toda manifestação é válida, eu tive a impressão que você estava tentando explicar alguma coisa, que eles estavam batendo na porta errada. Por quê? O CEPSU não deveria fazer parte dessa reivindicação dos pescadores? Porque a impressão que eu tive foi essa. É a seguinte, o CEPSU pode até ser solidário, porque devem ter medidas que sejam bastante interessantes, até de ser apresentadas, mas não é o CEPSU, mas não é mais essa voz, que um dia até acho que ela já foi bem mais próxima, né? Inclusive, as normas eram feitas aqui dentro, né? Quem se lembra das discussões de EMALI que se teve, e muitas normas, inclusive, que eram feitas no próprio superintendência do IBAMA, na época. Então, a coisa era mais próxima. IBAMA esse que não está mais aqui. O IBAMA, hoje, a gente é só um colega de ministério, né? Nós estamos no Instituto Chico Mendes reforçando isso. Então, hoje, o nosso trabalho é mais com subsídios, planos de ação, avaliação da biodiversidade marinha, e também temos alguns subsídios técnicos que a gente informa, mas é mais afastado. Hoje, a questão de licenças, isso, na verdade, vem desde a época da SEAP e depois do Ministério da Pesca, e agora com o MAPA. Então, assim, a questão de licenças, a questão de normativas conjuntas, ela é feita, eu acho, assim, sobretudo, os pescadores têm que fazer uma pressão sobre o MAPA, que é ele que, afinal de contas, vai dar essas justificativas. Sobretudo agora, na questão da tainha, particularmente, acho que é urgente isso, ou seja, toda essa informação que é dita que os pescadores têm, toda essa informação que é dita que se tem, por isso eu também concordo que a manifestação é válida, mas precisam ser apresentadas, né? Porque só a gente ficar conversando e dizendo que eu peguei 200 toneladas, 300 toneladas, também não fica fácil. Então, tem que apresentar esses dados ao MAPA, né, que nos mapas de bordo seria uma forma, por exemplo. Mas, uma coisa que eu queria mostrar também, o próprio Ministério do Meio Ambiente, já sabendo dessa urgência em relação à tainha, porque todo ano a gente sabe que tem a safra da tainha nessa época, já mandou, inclusive, ofícios ao MAPA falando que é necessário ver a questão dessa normativa que foi de 2015. O que será feito para 2016? Quais são as licenças? Quais são os critérios? Que embarcações vão poder pescar? Serão 40? Serão 50? E o emalhanilhado? Pode ser ou não pode ser? Então, assim, essas questões foram enviadas ofícios, pelo que eu soube lá do Ministério, e, por enquanto, ainda não se tem essa resposta do MAPA, mas eu imagino que devam estar sendo feitos, porque está aí, 1º de junho, né, se for o caso de ser aberta essa safra com algumas traineiras, está muito próximo, né? Você falou se for o caso. Corre-se o risco da safra não ser aberta? Eu não tenho nenhum indício, nada que venha dizer que não vai ter
essa abertura. É só porque, como a norma que a gente tem é a do ano passado, então tem que ser feito o que está, pelo menos, naquela norma do ano passado. Mas, como as licenças dependem do Ministério da Agricultura, e até agora não se estabeleceu os critérios, então, assim, eu acho que é muito urgente mesmo. Então, acho que o setor pesqueiro industrial, se tem esse direito, já que está dentro de uma norma, ou seja, precisa saber quantas serão, quais são os critérios. É só nesse caso, né? Eu não sei se, assim, se vai ter esse tempo. O mapa, a gente sabe, está se estruturando, né? Mas eu imagino que já estejam nessas tratativas, porque isso é meio urgente, né?